Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje vamos estudar mais um capítulo da Palavra de Deus, dessa feita no livro de Lucas, do Evangelho segundo Lucas. E nós vamos estudar hoje o capítulo 3, vamos até o versículo 22, fica fora a genealogia. E aí então vamos hoje estudar sobre a vida de um grande homem de Deus, João o Batizador. Esse termo batista, ele deixa assim vagamente o sentido que a palavra batizo, de onde deriva batista, significa, e por conta disso as pessoas não têm noção. Quando se fala em batismo, aí já se abre aquele espectro da possibilidade de ter vários tipos de batismos. Não, na realidade o batismo é um só. E isso é muito importante. Então, João ensina ao povo e repreende o rei Herodes. Então, João é o profeta anunciado, Ele é o profeta anunciado, que viria no espírito, no poder de Elias, com o objetivo de anunciar a vinda do Messias, do Salvador. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 3, versículos 1 ao versículo 22. Temos sempre o nosso questionário que vai fazer as perguntas indutivas, a fim de que nós façamos a abordagem. E sempre eu considero preparar uma aula como uma atividade tipo preparar uma comida especial. Então, você tem os vários componentes, mas se eles não forem juntados de modo adequado, nas proporções adequadas, acaba você tendo os elementos para fazer um grande prato e, no entanto, você pode ficar até com um prato ruim. Então, depende muito de como você combina as coisas. E nós estamos vivendo num tempo de muita bênção, no sentido da disponibilidade de materiais que temos para estudar a Palavra de Deus. Em outra época era muito difícil mesmo. Então, há alguns anos, inclusive no Brasil, era muito raro ter elementos para se fazer o estudo das línguas originais da Bíblia. Era uma dificuldade enorme. Tinha um ou dois livros que eram usados como gramáticas, outros. Interlinear, nem sonhar. É uma coisa assim do outro mundo. O que é o interlinear? Interlinear é aquele texto em que você tem a palavra, tem o texto grego, por exemplo, no Novo Testamento, e debaixo de cada palavra o sentido. Hoje nós já temos isso disponibilizado em língua portuguesa, coisa que era uma raridade. Hoje, por exemplo, eu tenho aqui dois. Tenho do Valdir Carvalho Luz, Dr. Valdir Carvalho Luz, que é do presbiteriano, e tem outro aqui da Sociedade Bíblica do Brasil. Esse aqui é um interlinear também, que na época os tradutores não tinham isso disponível. Mas hoje está tudo à disposição, e comentários bons, como esse comentário do Darrell Buck, por exemplo. Darrell Buck são 2 volumes só sobre o Evangelho de Lucas. O volume 1 vai do versículo 1, Lucas 1, até o 9:50. Depois vem o volume 2. Então, olha a maçaroca aqui de comentário. Temos também uma série que é muito boa, The New International Greek Testament Commentary, NIGTC. Essa série aborda os livros do Novo Testamento da perspectiva do texto grego. Então, temos uma riqueza. O comentário de Lucas é feito pelo Howard Marshall. E dicionários que hoje a gente nem pode escolher. Nós temos aqui o dicionário grego-português da Deise Malhadas, Maria Celeste Consolim Desotti e Maria Helena de Moura Neves. Elas são doutoras nessa área, mostrando que não há diferença ontológica entre homem e mulher.
hoje a possibilidade de aprender fica à disposição, né? Grande parte das professoras, lá no curso de letras da UFRJ, grande parte dos professores eram mulheres, né? Todas doutoras em língua portuguesa e em disciplinas diversas eram mulheres. Então, não há essa diferença ontológica. A mulher pode saber tanto quanto o homem ou até mais, dependendo da dedicação dela, dependendo do estudo. E então, hoje nós temos essa disponibilidade. Hoje nós reunimos um material bom para estudarmos a nossa lição. Como sempre fazemos durante a semana, vamos fazendo uma análise versículo por versículo e vamos considerando o que bons comentaristas dizem a respeito de certas porções que precisam ser um pouco mais elucidadas. E aí, então, no todo, a gente fecha com o nosso guia de estudo que está prontinho aqui para nós estudarmos a lição de hoje. Nosso texto de hoje, Lucas 3, do 1 ao 22, é um texto muito significativo que fala sobre João, o batizador. Então, vamos fazer logo a nossa introdução. Vamos aproveitar o nosso tempo, fazer a nossa introdução, porque vocês já estão sendo martirizados com esse cheirinho que está vindo lá da cozinha, né? Então já viu, daqui a 1 hora vocês já estarão no ápice da vontade de comer. Esse cheirinho que invade aqui o nosso recinto, parece até um aroma suave, né? Então, nós temos aqui o capítulo de número 3, nosso texto áureo é: "E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto." Então, a diferença da missão de João, né, ele não somente ele vem, né, com esse poder que Deus dá a ele a fim de preparar aquela multidão que vai receber o Messias, mas também esse povo vai ser preparado de modo a ficar bem disposto a receber, né, a mensagem daquele que haveria de vir, que estava já, né, vivo e já estava para ser anunciado. E então, João tem uma missão muito importante. Ele é o profeta que fecha o ciclo do Antigo Testamento, é o último dos profetas do Antigo Testamento. Jesus o compara como dentre os nascidos de mulher, nenhum profeta se compara a João, né? Tamanha a importância, porque Isaías profetizou acerca do Messias que viria, mas um tempo bem distante dele. Jeremias da mesma forma, Ezequiel da mesma forma, e os outros profetas também profetizaram a respeito do Messias que viria. Contudo, João teve o privilégio de nascer e ser o profeta que viria, né, o Messias prometido. Então ele teve um grande privilégio. Ele anunciou algo que não era assim escatológico, que estava voltado a algo bem mais à frente, uma profecia futurística, de cumprimento futuro, mas algo que iria se cumprir nos seus dias. Então ele tem um privilégio muito grande. E fazendo uma introdução aqui ao nosso capítulo de número 3, aumentar aqui um pouquinho a fonte, tá bom aí? Dá para vocês lerem bem? Tá? Lucas 3, 1 a 22, inaugura o ministério profético de João Batista e estabelece a transição entre a era da expectativa, os versículos, aqui os capítulos 1 e 2, e a manifestação pública de Jesus, no capítulo 4 em diante. Com minúcia histórica e profundidade teológica, Lucas mostra como a palavra de Deus irrompe na história concreta, em meio a poderes políticos e religiosos, para anunciar a chegada do Messias e iniciar um novo tempo na economia da salvação. Então essa sessão pode ser organizada, vamos só ver aqui a organização de como o texto está dividido. A sessão pode ser organizada didaticamente em 5 blocos. Primeiro bloco, a precisão cronológica e contextualização político-religiosa dos versículos 1 e 2. Depois, a segunda sessão, o ministério de João Batista, o batismo,
profecia e missão preparatórias, versículos 3 a 6. Depois, a preparação ética e escatológica de João, dos versículos 7 a 14. Na quarta sessão, a tensão messiânica e distinção entre João e o mais poderoso do que ele, dos versículos 15 ao 17. E a quinta sessão é o batismo de Jesus e a revelação trinitária, onde o Filho é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele na forma de pomba corpórea, visível, e Deus o Pai fala: este é o meu Filho amado. Então aí nós temos um dos raros versículos na Bíblia em que você vê a agência das três pessoas, né, numa pequena porção ali, nesse momento do batismo de Jesus. É um desses que indica, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa relação maravilhosa, e isso é muito importante. Bem, esse é o contexto geral. Tá? E depois desse contexto geral, nós temos a estrutura literária e teológica do texto, a seção 3, versículos 3, de 1 a 2, a palavra entra na história. Os versículos 3 a 6, a missão profética de preparação. Os versículos 7 a 14, nós temos a pregação ética e escatológica de João. E 18 ao 22, nós temos o batismo de Jesus e a teofania, a manifestação de Deus. Tá? Sempre no trabalho exegético, no trabalho interpretativo de cada livro que nós estamos fazendo, né, pretendo deixar isso como uma herança para a nossa futura geração, sempre fazemos uma análise que compõe a análise morfológica do texto grego, no caso aqui o Novo Testamento, do texto grego, a leitura cláusula por cláusula. Já utilizamos essa mesma metodologia no Antigo Testamento, quando estudamos as porções hebraicas e aramaicas do Antigo Testamento. Agora, usamos a mesma matriz disciplinar para poder abordar o mesmo paradigma, para poder abordar o Novo Testamento. E leitura cláusula por cláusula, isso é muito importante para você saber como está a construção do argumento do autor. E para reverberações veterotestamentárias, como é que o texto do Novo Testamento está em intertextualidade com outros textos do Antigo Testamento. Qual é a relação? Por exemplo, vimos a relação entre os capítulos 1 e 2, que fala sobre o surgimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus, e isso está em inter-relação com Malaquias, capítulo de número 4, que fala exatamente sobre a missão de Jesus e anunciada pelo precursor João Batista. Tá? Então isso aí se chama intertextualidade. Então a intertextualidade, ela pode ser interna, quando porções do texto dialogam com outros textos dentro do próprio livro ou capítulo, no caso livro em que você estuda, vamos ver uma macroestrutura assim um pouco maior, como também porções de um livro que dialogam com outras porções, tanto no Novo Testamento como do Antigo Testamento. Né? E o livro que mais dialoga com os outros livros do cânon sagrado é o Apocalipse. Apocalipse dialoga com muitos livros do Antigo Testamento e até mesmo com livros do próprio Novo Testamento. Então isso se chama intertextualidade. Existe intertextualidade próxima e existe intertextualidade remota. Quando lá atrás você vê Gênesis capítulo 3, verso 15, quando fala, né, daquele que nasceria da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, você vai e vem para o Novo Testamento, Paulo faz uma menção disso clara, que em breve o Senhor vai esmagar a cabeça de Satanás através da igreja. Tá? Então, essa é uma intertextualidade distante. Você tem um texto lá no início da Bíblia, em Gênesis, e o apóstolo Paulo fazendo menção a ele. Então, e Eva, quando houve a tentação, Eva sendo tentada, você vai o quê? Se reportar lá para Gênesis capítulo 3. Então isso se chama intertextualidade. É quando os textos estão se relacionando, dialogando entre si. Isso é muito importante.
Então essas reverberações veterotestamentárias, elas são muito importantes. Apocalipse, por exemplo, nós vimos, ele tem um tipo de diálogo com os outros livros do Antigo Testamento, sem fazer uma menção direta, como, por exemplo, acontece nos Evangelhos. Isto aconteceu para que se cumprisse as palavras do profeta Isaías, que diz, vamos ver hoje, isso é uma citação, tá? É uma citação. Já no caso do Apocalipse, você vai ver o quê? Você vai ver ecos do Antigo Testamento nas imagens que são construídas ao longo do enredo. Então, esse é um outro tipo de intertextualidade. É um diálogo que não é por citação direta, mas é simplesmente um eco, uma reverberação, né, de uma passagem, quando você vê ali, né, aquela mulher vestida de sol com 12 estrelas, isso aí remete a quê? Lá atrás, né, o patriarca, né, e as 12 tribos de Israel. Então você tem essa relação, mas nunca é uma citação direta. Então é muito importante. Então o modo como o Apocalipse é construído é o ápice da criatividade divina, em termos literários, né? Então é um livro realmente extraordinário. Então, quando você vê isso, essas reverberações, elas te dão base para você compreender várias figuras que, sem essa base veterotestamentária, você não teria condição de entender. Então, por isso que é importante estudar cada texto e ver se tem reverberações de outros textos e ver o que esses textos significam dentro do seu contexto original, e muitas das vezes esse texto é retrabalhado pelo autor do Novo Testamento, pela inspiração do Espírito Santo, e dá uma nuance que é totalmente nova. Então isso é muito importante. Há um livro que trabalha só isso, né, que é o Comentário de Usos do Antigo Testamento no Novo Testamento. Tá? Então esse é um livro extraordinário, vale a pena você fazer essas pesquisas nele, porque ele traz todas as passagens que o Novo Testamento faz menção do Antigo Testamento, desde Mateus até Apocalipse. É um livrão bom. O nosso amigo aqui de Filadélfia, do Gregory Bill, e do Westminster Theological Seminary. Por sinal, vocês deveriam ir lá assistir uma aula com ele. É muito gostoso assistir uma aula com o Gregory Bill. Muito bom. Aqui no Westminster, já estão em atividade. Não tem férias de dezembro, não, diferente do Brasil, né? As férias aqui no verão. Então, o Greg Bill com D.A. Carson, eles são os organizadores, então tem uma equipe que trabalhou isso, então tem um livrão excelente, que tem na nossa biblioteca, falando sobre os estudos do Antigo Testamento no Novo Testamento. Bem, com base nisso, você tem também paralelos literários e intertextualidade, que nós falamos, as implicações teológicas, cada versículo, qual é a contribuição teológica desse versículo dentro da construção da teologia do Novo Testamento. Aí você vai ter esse aspecto que é importante na leitura de qualquer livro da Bíblia. E alguns tópicos que você pode dizer assim, que são tópicos que você já está assim esnobando um pouquinho, usando, por exemplo, a análise de discurso e modelo actancial de Greimas, né? Aí já é um nível mais avançado, mais acima, e é muito bom, principalmente nas partes como o Apocalipse, que trabalha com imagens, com construções, com símbolos. Então a semiótica, ela trabalha muito bem essas questões e deve ser aplicadas na análise de textos que têm essas simbologias, precisam ser decodificados. E aplicações pastorais fundamentais é sempre cada versículo. O que isso significa para mim? Isso significou para aquela comunidade, mas hoje, o que esse texto está falando para mim? Como ele vai implicar na minha ética, na minha compreensão do que eu tenho de fazer como nova criatura e participante agora dessa nova criação em Cristo Jesus. Então aí é o ponto ápice. Então o nosso programa de análise sempre segue essa matriz disciplinar. É uma matriz, que eu vou dizer, completa, porém é importante para que você estude qualquer texto da Bíblia. Tá? Então, essa introdução é só para vocês terem uma noção. E aí, nós passamos sempre a fazer análise do texto, como já mostrei para vocês na nossa aula passada, cada versículo precedendo pelo contexto geral, bem, o que você vai encontrar aí na frente. Tá? Então, aí você tem toda uma visão
do que o versículo vai trazer para você. Logo em seguida tem o texto grego, o texto original no qual, né, você encontra o autor escreveu, uma transliteração acadêmica, que é muito importante para quem está aprendendo a ler grego. Então tem essa transliteração acadêmica e uma tradução literal do versículo. Então, a partir daí, vem o segundo ponto, que é a análise morfológica, ou seja, cada palavra do texto é analisada morfologicamente. Qual é a forma? Então, qual é a classe de palavras? E nessa classe de palavras, quais são as flexões? Que tipo de palavra? É verbo, é conjunção? É um adjetivo? É um substantivo? O que é? Então, você identifica um advérbio. Depois você vai e diz no texto, você tem a morfologia, né? En é uma preposição. O que significa? No, em, né? Então, dependendo, aqui já estamos fazendo uma tradução que é baseada no texto, como ela deve entrar na tradução, né? Depois você tem etei, é um substantivo, dativo, neutro, singular, vem de ethos, que significa ano, aí você vai, né? Então, cada palavra que está aqui no texto é analisada na sua sequência. Tá? Na sua sequência, e isso é um trabalho bem interessante, mas tem livros, né, que fazem esse trabalho para você, e você já tem toda uma análise morfológica, já tem dicionários, léxicos que fazem isso. Aqui simplesmente esses léxicos, as informações são todas colocadas, e alguns estão em inglês, estão na língua portuguesa. A partir disso, você tem um ponto que se destaca. Lucas usa formas genitivas absolutas, que é um recurso historiográfico clássico, né? Lucas era um médico, era um indivíduo que tinha uma formação muito boa, então ele lidava muito bem com o grego e usava o grego dentro de um nível bem, né, do seu nível de estudo. Isso é muito importante. Isso varia, né, varia de pessoa para pessoa, né? Dependendo da formação, você usa a mesma linguagem, porém existem a estratificação, os diversos tipos de usos da linguagem. Então, Lucas é um que tem uma boa formação, e aí, por conta, o evangelho dele tem uma apresentação de um grego bem sofisticado, bem bonitinho, gramaticalmente, muito bom. E depois o comentário exegético, cláusula por cláusula, né? Às vezes algumas cláusulas combinadas, né? E você tem cláusula A no 15º ano do reinado de Tibério César, depois vem a data histórica precisa, e isso nós vamos ver mais à frente. Depois a cláusula B, aí vem Pilatos governava aqui, né? Depois a cláusula C. Então, depois feita essa divisão, aí vem aspectos literários. Ele escreve como um historiador greco-romano, precisão cronológica, ele coloca ali, né, os que participam do cenário, ele constrói o cenário onde as coisas vão acontecer. Então, para o leitor se situar, em que época está, o que está acontecendo, quem é que está no governo, quem é que está no comando, porque isso vai depois dar para você ter uma noção do conflito que acontece lá no finalzinho, né, do capítulo. Na parte mais à frente do capítulo. A teologia do versículo, você vai ver então o que o versículo contribui teologicamente, né? Todas as contribuições teológicas. Depois, a análise de discurso, onde você vai ver o enunciador, o enunciatário, o objetivo, o cenário narrativo. Isso é uma análise bem básica, né? E aí, depois a análise semiótica de Gramsci, que é o modo actancial. Você vai ver sujeito, objeto, destinador, destinatário, oponente, adjuvante. Por fim, a aplicação contemporânea. E depois você sempre fechamos com a conclusão do versículo. Então, esta análise acurada é que nos dá a possibilidade de a gente ter uma noção bem vasta do texto que a gente está estudando, né? Porque a simples leitura, você lê sobre essas personagens, mas quem eram elas? Que época elas viveram? Quais eram os cargos delas? Qual a função delas? E o que isso tem a ver com João no seu ministério?
Então, tudo isso, quando você tem essa visão, dá muito mais possibilidade de você entender, né, o que a palavra está transmitindo, qual é o sentido. Né? No meio de um universo de pessoas tão importantes, Deus vai lá no deserto falar com João. Qual é o compromisso de Deus naquele momento? Não tem mais ninguém na terra, é João. Já parou para pensar? Pinta-se o universo, né? E com quem Deus tem relação? Com João. E onde? No deserto. Ué, mas podia ir para o palácio, né? Cheio de tetrarca aqui, né? Homens de grande importância, reis, né, pastor Vanilson? Aí Deus vai no deserto, o negócio de Deus é com João. Isso cria um certo modelo para nós? Exatamente. Tá? Isso é muito válido em todas as épocas. Deus não tem compromisso com a instituição, Deus tem compromisso com aqueles com quem Ele chamou. E Deus chamou João, e Deus chamou você. Tem muita gente mais importante que a gente. Tem ou não tem? Tem desse país aqui, então, meu Deus, tem muita gente muito mais importante. Mas o compromisso de Deus é com você. É você para quem Deus falou, é você que Deus deu uma missão, e isso é muito importante. Fecha-se, né, naquele espectro, e fulano, e Beltrano, e Ciclano, e tal. Não, Deus falou com quem? Com João. Fecha, né? Falou com o evangelista Reginaldo. Pronto, fecha o negócio. O pastor Vanilson, pronto. Deus fecha essa relação. E isso é em diversas épocas, né, irmã Ruth? E assim ainda vai cantar lá nos Estados Unidos. Está brincando comigo. Né? Está brincando comigo. Os irmãos Ananias não sabia nem onde era os Estados Unidos. Vai cantar ainda, né? Em lugares distantes. E hoje está acontecendo. Percebe? Então o que acontece? A lição de hoje é muito importante pelo fato eu estou dando essa introdução, é muito importante pelo fato de nós vermos, né, que o texto ele traz para nós uma segurança enorme. Aqueles com quem Deus está numa relação, isso aí é muito fechado, né? É algo fechado. Deus fechou conosco. Nós temos uma missão nesse tempo. E cada um de nós, sabendo qual é essa nossa missão, vamos nos dedicar a ela o máximo possível para fazer o melhor para Deus. Ok? Bem, eu já estou começando a ficar inspirado, hein? Vamos nós. Então aqui nós temos o nosso questionário. A partir desta análise feita, né, de todo o capítulo, nós vamos simplesmente nos deter aqui nessas nossas perguntas para poder colocarmos o oceano na xícara com as informações mais importantes que nós temos. Então, a primeira pergunta, ela se desdobra aqui em algumas partes. E a primeira parte: quem eram as autoridades políticas na província da Judéia e na tetrarquia da Galileia? Então, a primeira coisa que você tem que saber aqui, o que é uma tetrarquia, né? Então, por isso que o dicionário ajuda. E hoje nós temos tudo na ponta do dedo, né? Só abrir aqui, vamos ao nosso Aurélio. O que é uma tetrarquia? Uma tetrarquia, cada uma das 4 partes, daí vem tetra, 4 partes, províncias ou governos em que se dividiam alguns estados. Então, aquele estado se dividia em 4 partes, é como se fosse 4 regiões distintas. O Brasil tem quantas regiões? Geografia brasileira. Tem norte, sul, tem leste, vamos lá. Depois vocês veem aí, né, quantas regiões. Então, essas regiões elas são importantes, que tem o total de centro-oeste e tudo, vai ver aí, vê o total depois. Então, é exatamente esse tipo de divisão, só que havia um governador para essas regiões específicas, nessa época. Então, aí, como eram 4 regiões, aí tinham 4 líderes dessas regiões. Tá? Então, e o tetrarca, ele governava, além de ter esses governos individuais em cada parte, tinha o tetrarca, que era o que governava as 4 regiões. Tá? Então, cada região tinha o seu líder local, mas mesmo assim, era o governador, mas mesmo assim tinha o tetrarca. O tetrarca era aquele que governava as 4 províncias que estavam vinculadas. Ok? Então, era uma subdivisão, né, na época. Então, importante, o Aurélio já nos deu uma pista. Voltemos. Então, nós vimos na nossa análise que
Lucas, aqui no versículo 1, o evangelista emprega uma precisão cronológica e historiográfica notável, né? Listando 7 figuras para ancorar o ministério de João Batista na história concreta do Império Romano. No ano 15º do reinado de Tibério César, aproximadamente aí 28 a 29 depois de Cristo, essa estrutura com formas genitivas absolutas, são formas que o historiador grego, né, geralmente fazia o seu registro histórico, tá? Elas são típicas da historiografia greco-romana, cria um crescendo narrativo sombrio que contrasta com a irrupção da palavra de Deus. O que esse cenário todo está é colocado diante de nós? O que nós estamos vendo? Que a palavra de Deus irrompe no mundo. E o mundo tem a sua divisão política. Tem pessoas que estão governando, mas o reino de Deus é chegado. Então é uma invasão, né, na história de algo que se torna bem concreto. O que o texto está dizendo? Você não está lidando aqui com uma historinha, não, aqui são fatos concretos, aconteceram, essas pessoas são reais. Você pode fazer uma busca e você vai saber a respeito delas. Então, as autoridades políticas mencionadas. Primeiro, Tibério César. Tibério César, o imperador romano, uma figura suprema do poder pagão, cujo reinado simboliza aquela dominação estrangeira sobre Israel. Israel está dominado no Império Romano. Eles não têm a hegemonia que já tiveram. Eles também são uma província do Império. É muito diferente. Esse Tibério César está como o dominador de Israel. Lucas o coloca em primeiro lugar para enfatizar que o reino de Deus irrompe em meio ao trono terreno que parece usurpar o divino. Quem tem direito de governar sobre toda a criação? Deus. Então o governo humano, quando ele não é, né, submisso ao governo divino, ele é um tipo de usurpação. Tá? Então, Tibério aqui é citado logo no início. Depois tem a citação do Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, ele é prefeito ou governador da Judéia, um administrador. Características dele: um administrador brutal e antipático ao judaísmo. Introduzido aqui como o antagonista futuro da paixão de Jesus, lá em Lucas 23. Você vai ver. Seu governo representa a opressão civil romana direta sobre a província da Judéia. Depois temos a figura de Herodes. Quem é Herodes? Herodes é o tetrarca da Galileia e Pérea, filho de Herodes o Grande, Herodes Antipas. Como Idumeu, convertido ao judaísmo, ele é visto como usurpador de uma linhagem davídica ausente, dividindo o território judeu e colaborando com Roma. Sua menção evoca o vazio escatológico. Não há rei legítimo de Judá, fomentando a expectativa messiânica. Então, por que é chocante quando se diz que nasceu o rei de Israel? O Herodes sabe disso, bem? Eu que sou o rei. Então, é um que vai me confrontar. Por isso que ele mandou matar, porque ele não queria ter essa oposição. Esse rei dos judeus nasceu, vai crescer e depois vai fazer o quê? Vai me confrontar. Eu então vou eliminar o mal logo pela raiz. Aí você entende porque houve aquela matança dos infantes e tudo isso por conta desse problema que Herodes, esse indivíduo, que estava numa posição, ele era o tal, né? Ele era o tetrarca da Galileia, então, e Pérea. Então ele é o indivíduo que está nessa condição. Mas aí entra o problema, não há rei legítimo de Judá, fomentando expectativa messiânica. Ele vem ainda. O Filipe, seu irmão, ele é aqui o tetrarca da Itureia e Traconites, regiões ao norte da Galileia. Tá? Outro filho de Herodes, o Grande,
Seu governo sobre áreas semi-gentílicas destaca a fragmentação territorial de Israel sobre tetrarcas herodianos, longe da unidade davídica prometida. Então, eles não estão, nessa época, usufruindo de uma unidade prometida lá na antiguidade. Então, tem alguma coisa que precisa ser feita. E quando os magos anunciam, né, a vinda, o nascimento, né, do rei, aí isso causa um problema. Os políticos ficam todos alvoroçados, e principalmente o Herodes, né, que vocês viram a reação dele. E, por fim, Lisânias, aqui é o tetrarca de Abilene, região ao norte de Damasco, politicamente governado, mas espiritualmente órfão. Então, nós temos essas figuras, e quando Lucas coloca essas figuras no cenário, é importante, por quê? Porque vai fazer com que nós tenhamos uma noção do aspecto político, da composição política, do ambiente em que as coisas vão acontecer. Deus age sempre na história. Então, aqui nós temos o João, temos o aspecto político, agora vamos para o aspecto religioso. Quem eram os sacerdotes? No versículo 3, no capítulo 3, verso 2, nós temos que Lucas transita do cenário político para o religioso, mantendo o tom irônico e contrastante. Os sumos sacerdotes citados são Anás, que foi sumo sacerdote no período de 6 até 15 depois de Cristo, deposto pelos romanos, mas ainda como patriarca da família saduceia, dos saduceus. Ele continuou exercendo o poder de fato, controlando o sinédrio e o templo via marionetes. Então, embora ele seja deposto, mas por conta do seu poder, ele ainda continuava fazendo lá, mexendo os pauzinhos lá para poder fazer a sua intervenção. Sua menção viola a lei. Só um sacerdote por vez. Então, quando aparecem dois aqui, tem alguma coisa errada. Tá? Simbolizando a corrupção e ilegitimidade do sacerdócio oficial subordinado a Roma. Então, Roma tinha participação nessa eleição dos sumos sacerdotes. Eles estavam sob o governo do Império Romano. Tá? Então, é importante. E por último aqui, o Caifás, genro de Anás, sumo sacerdote oficial, de 18 até 36 depois de Cristo, nomeado por Valério Grato. Ele é antagonista da paixão. Vamos ver isso lá na frente, Lucas 22, também em João 11, 49. Representando a casta sacerdotal no comando em um sistema duplo e ilegítimo. Então, essa dupla é teologicamente problemática, indica a esterilidade espiritual do templo, ecoando a profecia de Malaquias sobre sacerdotes corruptos. Lucas usa o paralelismo irônico, dois sacerdotes sem palavra, para mostrar que a autoridade legítima migrou para onde? Onde estava a autoridade apoiada? No palácio? Não. No sacerdócio? Não. Onde? No deserto, com uma figura que é totalmente exótica pela sua roupa, a sua mensagem. Então, o que acontece? Deus está... O que esse texto já está nos mostrando? Que Deus não tem compromisso com o sistema. Deus tem compromisso com homens. Homens que Ele levanta para usar. E essa é a garantia. Essa é a garantia. Porque se Deus fosse esperar a opinião de sistemas para poder fazer a sua vontade, né, obviamente tudo seria contra, né? Porque ia ser igual aquele tempo lá do Micaías, lembra do tempo do Micaías? Né? Em que os profetas do sistema estão todos profetizando para Acabe, né? Aquela festa maravilhosa, sobe a Ramote de Gileade, você vai vencer e tudo mais. E tem um profeta para quem Deus envia a palavra. E o próprio Acabe sabia disso. Né? Os profetas do sistema, eles estavam ali porque eles estavam comprados pelo sistema, né, Diácono Lúcio? Estavam comprados pelo sistema. Mas a quem e com quem Deus falava? Micaías. Não tem alguém aqui pelo qual a gente possa consultar a palavra do Senhor, não?
Tem um tal de Micaías aí, mas vou dizer para você, não acabe o Josafá, vou dizer para você, nunca profetiza bem a meu respeito. Falei, bom sinal, bom sinal. Ele fala o quê? A palavra de Deus. O compromisso é falar a palavra de Deus. Gostou, não gostou, é o que Deus está falando. Agora ele coloca ali ele cria aquele sistema lá com o objetivo de fazer o quê? Profetas para poder afagar seu ego e profetizar tudo que ele quer e come da mesa dele. Então são todos subordinados. O que Deus tem que fazer? Tem que usar alguém que está fora do sistema. Percebe? E alguns estão ali, ele tira para poder usar. Esse aqui é o grande segredo. E aí, o que acontece na história? Lembra lá da história? O que aconteceu com Micaías? Chegou com aviso, lembra da história? Vocês não lembram da história? Chegou com aviso, olha, o rei todos os profetas estão profetizando a uma voz que o rei vai subir e vai ser vitorioso em Ramote de Gileade. Você profetiza a mesma coisa, olha, vive o Senhor que só vou falar aquilo que o Senhor me mandar falar. Rapaz, toma juízo, hein? Aí quando ele chega lá, né, Faete? Quando ele chega lá, e aí, Micaías, o que você tem para dizer? Pode subir a Ramote de Gileade que o Senhor vai ser contigo. Ô Micaías, até quando eu vou te conjurar a falar somente a verdade em nome do Senhor? É? Então, olha, eu vi todo Israel disperso como ovelhas que não tem pastor. Josafá, não estou falando? Não estou dizendo, não falei que ele não profetiza bem a meu respeito? E aí, então, né, foi aquela profecia dizendo que ele ia cair em Ramote de Gileade. Ele ia cair em Ramote de Gileade. Então você vê a diferença entre a palavra dos profetas e a palavra de Deus. O sistema é alguém que está fora do sistema, mas conectado com Deus. Você vê a diferença? Aí não aprenda esse homem, sustento-no com pão de amargura, até que eu volte. Se você voltar, o Senhor não falou por mim. Ei, coisa boa, hein? É isso aí, João vem nessa linha. Então, no estudo de hoje, a gente vai ver que ele confronta o sistema. Não tem como você não confrontar o sistema. Não tem como. Se é a palavra do Senhor, confronta o sistema. E é exatamente isso, né, que nós vamos perceber na terceira parte aqui da pergunta, a subpergunta aqui 3, o que veio a João e onde ele estava. Em Lucas 3:2 diz que João estava e veio a palavra de Deus, Emateu, a João, filho de Zacarias, no deserto. Tinha lugar melhor para vir a palavra de Deus, não? Ela podia ir no palácio, a câmara sumo sacerdotal, não é? No templo. Mas veio a palavra onde? No deserto. Até a dieta de João era diferente. O jeito de vestir dele, nada suntuoso, tudo diferente. Esse homem diferente, exótico, a ele veio a palavra de Deus. Não dá para você dar um glória, não? Poxa, gente, não é? Dá vontade de dar um glória. Meu Deus, olha, Deus passa assim, vai lá ver o imperador, vê os governadores, vê os líderes, líderes religiosos. João, ali, eis aí a palavra do Senhor. Percebe quem é o oráculo, quem é o receptor da palavra de Deus num contexto de pessoas tão importantes? Samuel? Que coisa. Antes de nascer. Vocês percebem bem o caminho, como é que Deus anda? Qual é o caminho de Deus? Como é que Ele faz as coisas? Então, é exatamente isso que também nos ilustra a nossa missão. Nós não somos os melhores desse planeta, mas Deus nos escolheu para uma missão. Todos nós temos uma missão, e uma missão importante nesse tempo em que a igreja está atravessando. Então, onde há uma escassez de palavra verdadeira, genuína do Senhor vindo, Deus vai ao deserto. Vai ao deserto. Né? E aí então a palavra do Senhor irrompe lá no deserto e acaba com aqueles 300 anos de silêncio, desde Malaquias, marcando João como o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele fecha o ciclo profético do Antigo Testamento e inaugura o ciclo do Novo Testamento. Tá? O último profeta e arauto do Messias. A palavra
é viva, ativa e soberana, não dependendo de canais institucionais. Isso me dá uma esperança enorme, né? Não dá para você, não? E se Deus fosse buscar suas credenciais para poder te usar, né? Não, Deus está fora disso. Ele é aquele que ele fixa os olhos. Opa, é esse. Quem vai gerar o Messias? Vai lá no palácio, na classe, no Maria, aí, a Virgem. Tá? Então, é importante, porque quando nós percebemos que Deus não tem esse compromisso com instituições, mas Ele usa homens e mulheres, tá? Então é importante que nós temos um espaço nessa relação, temos um espaço nessa história. E agora é a nossa vez, né? Agora é a nossa vez, e nós temos que glorificar a Deus, porque Deus está nos dando a oportunidade de viver num tempo em que Ele ainda tem a sua palavra, a sua voz vindo a nós. Tá? Então é muito importante. Parece que vocês... É assim que você recebe? Não, nós temos que dar glória a Deus, gente. Vamos se animar aí, porque os assembleanos já teriam nos sapateado aí nesse santuário, né? Mas nós somos um povo educado, sabemos receber a palavra de Deus, e o importante, Deus vai lá no deserto falar com esse homem de Deus, olha por onde Deus passou. Por isso que Lucas, nesses primeiros versículos, Samuel, ele tem o brilhantismo de apresentar, né, por onde Deus passou. Pega a elite todinha, tanto do ponto de vista político como religioso, e vai para ninguém, para aquele quem é João aos olhos da sociedade. Faz uma análise de João dentro da perspectiva sociocultural. Quem é João? João ninguém. João. Quem é João? Uma voz. Não tem nem ninguém com esse nome aqui. Botaram um nome que não era o nome tradicional. Tentaram botar Zacarias, não, mas é João. Né? E aí então você vê que é uma coisa extraordinária. E então o local é o deserto. Né? É o deserto, que é o lugar onde ele enteremo, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. É o lugar bíblico da revelação. Muitas das vezes Deus escolheu o deserto como lugar em que Deus fala. Êxodo 3, versículos 1 a 6, por exemplo, Deus fala com Moisés exatamente onde ele está. Apacentava Moisés, Deus fala com Moisés. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, é ali que Deus fala com ele. Então, é muito significativo isso. É um lugar de formação. O Êxodo é onde Deus forma o seu povo, instrui, dá leis, tudo no deserto, na caminhada do deserto. A purificação, né, os essênios, eles são um exemplo disso, uma seita dessa época que enfatizava muito isso, a questão do deserto, e uma expectativa escatológica. Para Lucas, é berço da nova criação, um novo êxodo espiritual fora do controle humano. Deus, teologicamente, Deus fala na margem para julgar e renovar o centro. Então, deserto não tinham casas, habitações no deserto. É lá nas margens, nos lugares inóspitos. E Deus vai lá para poder trazer essa mensagem para o centro. Então esse movimento é muito, muito, muito importante para renovar o centro, construindo uma teologia do deslocamento. Então Deus vai no deserto, e do deserto é que João vai começar a espalhar essa mensagem que veio a ele, e entra dentro de tal forma que ele não tem como não pregar, como não anunciar. Então é importante isso. Então esse impacto da palavra de Deus de João no deserto é algo extraordinário. Muito bom. Vai renovar o centro, construindo uma teologia do deslocamento. E o deserto, literal ou espiritual, é solo de revelação. Deus usa os disponíveis, não os poderosos, convidando-nos a ouvir a sua palavra em lugares
inesperados. Dê exemplo aí do nosso tempo. Eu já teria dado uns 50 exemplos. E veio a palavra de Deus a Ananias Fontes lá na favela de Acari. Hoje é comunidade, né? A gente não pode falar mais favela, é comunidade. Lá, alguém conheceu aqui o lugar onde a palavra de Deus ia? Os antigos aí. Eu, minha esposa, Faete, irmã Ruth. Você não? Ô Diácono, Rosenildo, conheceu não? Aonde veio a palavra do Senhor, a irmã Ananias? Conheceu não aquele lugar? Simples, um lugar humilde, a casinha humilde, mas Deus falou muito para nós ali naquele lugar. Percebe? Então o que acontece? Deus é assim, gente. Deus é assim. E graças a Deus que ele não mudou. É no deserto, é lá no Parque Acari, né? Na comunidade de Acari. A comunidade hoje só fala de comunidade de Acari, só fala em bandido, em coisa. Mas foi ali que Deus usou muito o homem de Deus, que nos trouxe muitas revelações dos céus, coisas que a gente nem imaginava em saber. Deus falou para nós. Temos tudo registrado. Então Deus é esse Deus que em lugares inesperados é onde ele escolhe agir. Né? Graças a Deus. Aqui nos Estados Unidos ele começou por aqui, né? Paul Street. Agora a gente vai para o centro, mas a preparação nossa foi aqui nesse lugar, bem isolado, sem pouco visitante. Né? Aqui é periferia dos Estados Unidos, de Filadélfia. Né? É a comunidade aqui de... A cara da obra. A cara da obra. Isso aí. Sempre começa assim. Né? Mas Deus escolhe esses lugares inesperados para manifestar a glória dele, para a glória ser dele, para os instrumentos não terem com que se gabar. Não, eu estou porque... Não, Deus faz isso. Vai chegar aos grandes centros, vai influenciar os Estados Unidos inteiro, que Deus vai fazer, ele está fazendo. Mas começa em lugares inesperados. Isso é maravilhosamente para nós. A segunda pergunta. Querem falar alguma coisa? Já está falando aí? O que é que você está falando? Ele está falando comigo que é a cara da obra. Aí ele está fazendo assim para mim, se não tiver morro, barranco, dificuldade para chegar. Não é obra, né? Não. Mas Deus é assim. Ele é assim. Onde é que ele escolhe o nascimento do Filho de Deus? Do seu filho? Deus é assim. Não muda não. Graças a Deus que ele não muda, né? Ele mora num lugar tão extraordinário, ele vive, ele é o centro do céu, seu trono, né, extraordinário, mas ele consente habitar com os humildes. Ele gosta disso, faz parte dele. Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração, aprendei de mim. Então é o jeito dele, e eu gosto do jeito dele. A segunda pergunta, por quais lugares João andou batizando e pregando? Por quais lugares? Deixa eu aqui bem do lado aqui. 3 e 4, vamos lá. Oi. Por quais lugares? 3 e 4. Tá dando para enxergar bem aí? Estão vendo na parede? Então. Não, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então João é o precursor do Messias. O Messias ainda não veio, do ponto de vista do trabalho que ele tinha que fazer para, de fato, tirar os nossos pecados. Ele só ia fazer isso na sua morte, certo? Então, como é que João anuncia o perdão dos pecados? Com base em quê? Ainda está na mesma condição dos nossos primeiros pais? Todos apontando para frente, para o Calvário? Sim, isso aí é um cheque assinado, que vai ter desconto quando Jesus, no Calvário, pagar a dívida. Então ele vem anunciando, ele vai anunciar para o perdão dos pecados, mas esses pecados vão ser de fato
tirados lá na cruz do Calvário. Tá? Isso é muito importante. Muito importante. E o caminho é o arrependimento. Batismo de arrependimento. Vamos ver aqui. Conteúdo. Verso 3. Batismo de arrependimento. A expressão. Aqui, na forma flexionada, né? Baptisma metanoias. Tá? A palavra no nominativo é metanoia, tá? Que é arrependimento. O que significa arrependimento? Arrepender-se, da perspectiva da experiência humana. Hein? Arrepender de algo que ele não fez e não poderia fazer. Fez e não poderia fazer. Então, aí você errou, houve um erro, então tem um arrependimento. Por isso que nós falamos naquele nosso, não sei se eu já passei por você, aquele artigo, que Deus não se arrepende. Então, o termo utilizado, inclusive a tradução que é feita, Deus se arrependeu, é algo que, dentro da experiência humana, é um termo inadequado para qualificar o que aconteceu com Deus. Senão, fiz uma besteira e agora? Tem que corrigir. Isso aí é coisa nossa, da nossa experiência humana. E aí eu dou várias formas de traduzir o termo. Nós temos no eixo paradigmático várias palavras que são importantes para poder fazer a tradução. E aí hoje já até as traduções contemporâneas já estão corrigindo esse problema. Tá? Mas é importante. Então a palavra metanoia é esta mudança, esse arrependimento, essa forma de o batismo aqui esse baptisma, que está aqui na forma flexionada, imersão ritual, mas com significado moral e escatológico. Aí nós vemos a questão da importância de o tradutor traduzir. E tem certos termos que entram na língua portuguesa, por exemplo, como transliteração. É uma transposição do termo e oculta o sentido original do termo. A palavra batismo, por exemplo, é uma das que, se a pessoa não souber qual é a origem, o que significa batizar. Então aí entra, mais à frente eu vou dar uma olhadinha com vocês, o meu artigo falando a respeito disso, que a importância do tradutor precisa traduzir. Alguns interlineares hoje já estão fazendo esse trabalho, de mudar, quando João era o imergidor, o mergulhador, que o termo baptizo é imergir. E aí vemos o contexto lá do livro dos Reis, fala sobre, o segundo livro dos Reis, fala sobre o Naamã, que mergulhava, e ali o verbo utilizado é o verbo baptizo, quando vai do hebraico para o grego. Então é dali. Então, quando um leitor do Novo Testamento, desse tempo aqui, ele pegava a sua Bíblia grega e via a palavra, o verbo batizar, ele tinha noção clara de que o sentido era imergir. Ele tinha essa noção clara. Quando ele lê a passagem de Naamã, era inequívoco, ele mergulhou-se, inclusive no reflexivo, a si mesmo, mergulhou a si mesmo 7 vezes. Então, o que acontece? Aí, a partir daí, que vem o sentido para o Novo Testamento. Então, não pode entrar no Novo Testamento com outro sentido. Mas, por conta de vários problemas que aconteceram ao longo dos séculos, esse sentido se tornou distante da sua origem, e acabaram, é melhor botar batismo e aí dizer que tem diversas formas de batismo. Aí batiza por aspersão, por infusão, por uma série de outras coisas, e como uma opção, batismo por imersão. Mas do ponto de vista do sentido da palavra baptizo, como ela aparece no Antigo Testamento e que orienta o uso dela no Novo Testamento, João batizava, era imergindo.
Tá? Então, esse era o sentido da palavra. Então, o tradutor muitas das vezes fica entre transpor uma palavra e traduzir a palavra, né? Mas nesse caso específico ele deveria traduzir. E alguns léxicos já estão fazendo isso. Um dos interlineares mais literais que existe, esse daqui, também peca nesse sentido. E por conta de quê? Se ele presbiteriano, se ele botar lá que João emergia, ele vai arrumar problema, porque a igreja dele batiza por, né, entre aspas, por aspersão. Então ele vai criar um problema, mas ele sabe, conhece grego mais do que milhões e milhões de pessoas. Mas por conta da denominação, aí ele, né, bota lá, batizou. Aí, mas batizou. Não, batizou é por aspersão, viu? Tá. Então esse aqui é um dos grandes problemas. Mas aqui é imersão, e isso vem, né, de um transfundo da Septuaginta, que é muito importante. Vocês já tem o meu artigo sobre isso? Já passei para vocês? Não? Então, vou passar. Hoje à tarde. Me lembre. Ele está aqui à disposição. Ok, vamos lá à nossa parte aqui. Segundo, aqui você vem para perdão dos pecados, comentamos, segundo o que está escrito no livro do profeta no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então aqui, o que você percebe aqui? Alusão, eco ou citação? Hein? O que é isso aqui? É uma intertextualidade, está dialogando com o livro do profeta Isaías. Tá. Aqui ele está fazendo uma citação, quando ele pega verbatim aquilo que foi escrito lá pelo profeta Isaías, ou está fazendo uma alusão, que é uma menção indireta daquilo que foi dito. É direto ou indireto aqui? Direto. Que diz, pronto, aí vem a catáfora aqui. Que diz, 2 pontos, aí ele vai e tira, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Isso está lá, verbatim, tá? No Antigo Testamento. E na Septuaginta está exatamente desse jeito. Numa aula a gente podia ir lá na Septuaginta, dar uma olhada, ver direitinho como é que esse texto está lá, como é que esse texto está aqui, mas aqui é EBD, né? Uma escola bíblica bem básica. Então a gente não vai. Mas isso aqui é importante, isso aqui é uma citação. Então os autores do Novo Testamento, eles ora citam ou ora aludem aos autores do Antigo Testamento. Tá? Então isso é muito importante. Isso aqui é uma citação. E essa citação prossegue. No Novo Testamento, deixa eu ver, isso aqui é o latim. Vamos ver aqui na janela, vamos ver o The Greek New Testament. Vamos ver aqui a quarta. Ok. É importante que ele coloque aqui tá vendo? É importante quando ele coloca aqui bibliólogo. Saiu do profeta. Aí vem aqui a citação, ele faz um destaque no texto grego, mostrando que isso aqui é uma citação do que está lá. Tá? Então no texto grego, inclusive, ele faz esse destaque. Logo aqui no versículo 7 começa novamente a narrativa. Então aqui é mostrando que isso aqui é uma citação do Antigo Testamento, através da Septuaginta, que era a tradução do Antigo Testamento hebraico aqui, ou aramaico, para o grego. Essa tradução se completou antes de Cristo. E ela serviu na época da helenização, então surgiu esta tradução, que era a Bíblia da igreja primitiva, por assim dizer. A Sociedade Bíblica do Brasil está para lançar a Septuaginta em português, em breve. A BV Books também vai lançar agora em fevereiro do ano que vem. Mas a da Sociedade Bíblica vai reunir um grupo de autores bem mais competentes. Inclusive o Dr. Edson de Faria Francisco fará parte da comissão de tradução da Septuaginta, para saber qual era a Bíblia da igreja primitiva. Então aí você vai ter a Septuaginta traduzida para o português. Então esse texto grego que está aqui é na Septuaginta. Você pega
aqui. Outra coisa importante. Vamos ver aqui, Isaías 40. Isaías 40, cadê Isaías? Isaías 40, ok. Aqui há uma pequena diferença no texto hebraico para o texto grego da Septuaginta. Essa porção aqui, ó, Kol Kore Bamidbar. A sinalização do Massorético dá uma pausa aqui. Voz do que clama no deserto. Voz está clamando, que está clamando no deserto. Tá? Aí vem, preparai, né, um caminho Ara Yavé, né? Pano é clear, né? Clareia, né? No sentido de um caminho que está todo escabroso, então agora é para você fazer aquela limpeza para poder então chegar e o Senhor chegar. Ele é precursor de Jesus, então ele vai chegar. Daí ele usa esse verbo aqui, né? Panu Derer Adonai, né? Então clareie o caminho do Senhor. Então, esse Kol Kore Bamidbar, ele pega esse sintagma aqui, voz do que clama no deserto, preparai ou clareai um caminho a Yavé. E é esse texto que foi para o grego através da Septuaginta, do texto o grego. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Rapidinho. Só na outra janela que é mais fácil. Logos. Vamos ver, ela deve estar por aqui, por lá. Ligação A. Deixa eu aumentar aqui, aumentar um pouquinho. Aí. Aqui vem o texto, versículo 3. Aí você vem aqui, Foné boentos ente eremo. Aí você vai lá naquele texto que nós vimos, do grego, e você vai ver. Tem aqui, com pequena variação, Foné boentos ente eremo. Tá, então aqui exatamente a citação do texto da Septuaginta que é usado aqui no Novo Testamento grego. Mas voltemos aqui ao nosso... E a próxima pergunta aqui da sequência: por quais lugares João andou batizando e pregando?
E aqui nós temos o grande cadê? Lucas 3:2. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A segunda parte da pergunta: qual era o tema da sua mensagem? E o que ele dizia para que eles preparassem e se endireitassem? Vamos, versículos 3 e 4. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Qual o sentido de endireitar as suas veredas, o evangelista Reginaldo? Andar no caminho reto. O arrependimento é quais as coisas que estão erradas. Mapeou, agora o que tem que fazer? Mudança. Tá? Esse é o cerne da mensagem de João. A mensagem dele é exatamente arrependimento, é que você faz um mapa daquilo que se tem errado. E depois, logo em seguida, o que deve ser feito para consertar. Então aí vem a mensagem, é o cerne da mensagem de João, que é a próxima pergunta. O que João dizia que aconteceria com todo o vale, com todo o monte e outeiro e com os caminhos escabrosos? O que toda a carne veria. E aí então, os versículos 5 e 6. Todo vale se encherá e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Nós temos uma linguagem aqui, que é uma linguagem figurativa, nesse sentido específico aqui, mas que já dá para a gente ter uma ideia de, por exemplo, o vale cheio, né? Se abaixar o monte e o outeiro. Você vê aqui por onde a palavra de Deus, Lucas vai desenhando, tem a classe política, toda a classe religiosa, vai lá para o João no deserto. Um caminho totalmente diferente. E aqui o que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação, que é a salvação de Deus. Aí, isso, quando João prega essa mensagem, o pessoal diz, tudo bem, Isaías disse isso, mas como que isso aí deve funcionar na prática? Aí então vem a próxima pergunta. A próxima pergunta. Já deu um salto aqui. 5 e 6, versículo 7. Como ele vai pular aqui para o 10. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: sejam bem-vindos, meus queridos companheiros. Olha o título que João dá. João era bem rude, né? Raça de víboras. O pregador já começa assim. Aí o pessoal já começa de azazima, né? Peraí, que aí não, né? Aí não, bacalhau. Faete. Raça de víboras. Poxa, a gente vai todo esperançoso e já recebe esse tratamento. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. O nacionalismo aí, cai por terra. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Que mensagem, hein? Que pregador totalmente diferente do... Então você observa bem o sistema, aquele quadro que eu mostrei a princípio. Sobe a Ramote Gileade que o Senhor vai te dar vitória.
Palavra do Senhor. Vi todo Israel disperso como ovelhas que não tem pastor. Ou seja, ovelha que não tem pastor, o líder vai morrer, está dizendo que eu vou morrer. Todo mundo está dizendo que eu vou ser vitorioso, mas ele em quem está a palavra do Senhor. Você vai morrer lá. Não, eu vou morrer? Então sustenta esse homem com pão de amargura, até que eu volte. Se tu voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Esse é peso da palavra do Senhor, né? E aí então João vem, e qual é o impacto dessa mensagem para a multidão? Estava acostumado com aqueles sermõezinhos lá dos fariseus, dos saduceus, aquela mensagenzinha, água morna e tal. Agora chega esse profeta cheio do Espírito Santo. Ainda tem esse detalhe, né? Que a palavra falada por ele era uma palavra pregada com autoridade. Aí chega ele, vem e traz essa mensagem. Aí qual o impacto disso na multidão? É a próxima pergunta. Agora eu vou como trem na ladeira, viu? Não posso dar todos os detalhes, mas eu passo isso por escrito para vocês depois de estudar. Qual a diferença esse detalhe que o senhor falou? Ele ser cheio do Espírito Cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença. Aí o povo viu, e isso dava autoridade à sua mensagem. E dava medo, né? Sim, a mensagem é impactante, ou seja, isso aí a gente não tem para onde correr, não, a gente tem que tomar uma posição. Né? E aí esse impacto na multidão, o que a multidão perguntou a João? E o que ele mandou que fizessem quem tivessem 2 túnicas ou alimento? Versículos 10 e 11. Aí qual é o impacto dessa mensagem nessas pessoas que ouviram? E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. O que está essa mensagem simples está mostrando do ponto de vista prático? Vocês observem, vem o sermão que vem lá de Isaías, que ele traz agora, João vem com a mensagem que Deus dá a ele, né? O impacto disso é, o que eu vou fazer a partir do que você está dizendo? É a aplicação. Fala, Diácono Lúcio, você está aí com a ideia aí, fala. Essa pergunta, o que eles fazem, né? O que devemos fazer para mudar? Essa pergunta, eu acho que ela vem quando já existe um arrependimento. Eu acho que não tem como uma pessoa fazer esse tipo de pergunta só por fazer. Ou seja, a mensagem ela estava vindo de uma forma que quem estava ao redor ali já estava tendo esse arrependimento, essa preocupação. O que eu tenho que fazer? Quem estava passando mesmo por esse processo, né? Porque tem outros que estão ali fiscalizando. Né? Estão ali fiscalizando. Outros foram por ali para saber que negócio é esse, né? Quem é esse homem aí, porque tinha autoridades ali. Vocês vão ver, tinha autoridades ali. E as autoridades usualmente iam lá para fiscalizar, para saber o que está, se o senhor está falando contra César, está criando aqui uma revolução, é um revolucionário, quem é esse indivíduo? Né? Mas eles também são impactados, alguns são impactados, veja bem. É a próxima pergunta. Estou correndo, viu? Senão não acaba o meio-dia. O que os publicanos perguntaram a João e o que ele lhes disse? O que alguns soldados lhe perguntaram? E quais as 3 coisas que João exigiu deles? Então, aí vamos aos versículos 12 a 14. Inclusive, aqui nós vamos ver uma diferença entre a tradução que foi feita por João Ferreira de Almeida, a Revista Corrigida. 12 a 14. Chegaram também uns publicanos. Quem eram os publicanos? Cobradores de impostos. Os publicanos eram contratados pelo governo romano e os demais judeus os detestavam porque os consideravam traidores. Então estavam sempre lá para poder tirar dinheiro do povo. E tiravam do povo para César e tiravam também a partezinha dele, né? Então aí eles eram pessoas odiadas. Falava em publicanos, eles eram odiados. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse:
não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Então, se vocês vêm para fazer a cobrança de uma fatura, tem que ser essa daí. Né? Não cobra mais do que isso, não. Né? E nem negocia, não. É isso aí, você tem que fazer. Não? Que agora o que acontece? Eles estão agora começando a ter uma relação com Deus. E agora eles que são os fiscais de renda, estarão sob uma fiscalização divina. E João está dando, olha, e Deus está vendo. Viu? Então, tem uma mudança aí, tem que haver uma mudança. Não cobrem mais do que vos está ordenado. Não peçais mais do que está ordenado. E esses publicanos, né, diz aqui, uns soldados o interrogavam também dizendo, e nós, que faremos? Observe bem que essas duas classes elas estão interconectadas. Quando a gente pega um comentário muito bom aqui do... Onde está ele? Acho que ele está por aqui. Bem, esse comentário, em versículo 14. O Logos Bible Software é um software, ainda está em processo de melhoria, mas ainda tem muita coisa importante. Você pega aqui, inclusive, um texto em inglês, você pode ler aqui em português do lado de cá. Você pode traduzir instantaneamente. Então, já introduzindo a inteligência artificial nele, faz a tradução instantânea. Tá? E eu só quero ver aqui a questão dessas duas classes aqui. Então, João, aqui. Esse aqui está bem pequeno, não dá para aumentar. Eles não eram soldados romanos, mas as forças de Herodes Antipas, estacionadas na Pérea, provavelmente incluindo não-judeus, com o exército de seu pai. Ou talvez auxiliares judeus usados na Judéia para funções policiais. Eles podem ter sido empregados para auxiliar os coletores de impostos em suas funções. É o que alguns estudiosos entendem, né, que eles eram conjuntos, por isso que veio logo um após o outro, né, que vinha um para cobrar e o outro era para proteger, porque o indivíduo sai com o dinheiro, aí tem que ter uma escolta de proteção. Então eles trabalhavam juntos. Né? Então pode ver que a mensagem de João trabalha exatamente na questão do que eles faziam. Tá? Então isso é muito importante. E o que devemos fazer, mesmo nós, né, cuja vocação está especialmente em desacordo com a piedade judaica. O que nós devemos fazer? Essa forma de perguntar é que transmite esse tom subjacente. João os instrui a evitar pecados de sua profissão. Aí o verbo diaceiro aqui significa sacudir violentamente. Portanto, extorquir dinheiro com violência ou intimidação, ou intimidar. Esse é o sentido. Porque é uma citação dessas duas palavras, essas duas referências de Papiro, mostrando que o verbo era usado para intimidação por soldados e também em conexão com, aí vem o próximo verbo que vai entrar aqui. É tão pequenininho aqui. Sikoifanteo, que esta palavra, cuja etimologia é incerta, apresenta a visão tradicional, mas não comprovada, que significa denunciar, enganar, extorquir. Ou seja, de um modo geral, uns não utilizar da força, principalmente porque eles eram soldados, tá, para poder extorquir. E outra é o verbo que vai indicar que eles não inventem calúnias para poder extorquir. A gente vai chegar, vamos colocar aqui que você sonegou, tal, então você tem que pagar. Aí, não, mas se você você nos der uma quantiazinha à parte, então aí a gente não leva essa denúncia, porque senão depois a cobrança vai ser maior. Aí não, tá bom, negócio fechado.
Então esse era o tipo de trabalho que eles faziam. Quando no batismo, quando eles vêm para se batizar, João vai e coloca logo isso tudo diante deles, e isso tem uma função ética. Tá? Uma função ética. A NVI, por exemplo, ela traduz bem mais claramente. Então alguns soldados lhe perguntavam: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Que aí estão os dois verbos utilizados: contentem-se com o seu salário. Então isso aí é exatamente a NVI. Há uma diferença entre as traduções que eram feitas só por uma pessoa, e na época que não tinha toda essa possibilidade de léxicos, dicionários, com os trabalhos feitos por comissões. Então, hoje em dia, por exemplo, a NVI foi um trabalho feito por comissão. Inclusive, o professor Bosman, que deu aula de Apocalipse, Isaías, Salmos lá no Andrew Jumper, ele mora aqui em Michigan. Então, ele participou da comissão de tradução da NVI. Então, para um especialista específico, era dado um livro para fazer a tradução ou algum grupo de livros. Então, pela experiência que ele já tinha no trabalhar o livro, a tradução dele tinha condição de ver muitos detalhes que uma pessoa só fazendo a tradução direta lá de todo o texto, de todos os livros, na época, eles não tinham essa facilidade. Então, hoje, as comissões é que trabalham para poder fazer as traduções. Então, um exemplo, quando você pega o Darrell Buck é especialista em Lucas, não dá para dizer que não. 2 livrões grossões. Então, na comissão, o que eles fazem? Pega o Darrell Buck, vai traduzir Lucas. Aí ele já tem toda uma bagagem, já trabalhou o livro de todas as perspectivas e sabe o melhor sentido que os textos têm. Aí ele vai dar a sua contribuição nessa tradução. E é assim que eles estão fazendo nas comissões contemporâneas. Então, é muito bom. Então aí você vai ver que eles já dão uns aspectos, o texto fica bem claro para o leitor contemporâneo. Aí o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água. Aí essa questão do com água, percebem bem? Isso aí tem uma conotação, obviamente, o quê? Presbiteriana. É batismo com água, com água, com água. Não é batismo em água. O próprio termo batizo, o verbo batizar, implica na preposição em, tendo sentido de batizar em. É imergir, mergulhar em, e não com. Ninguém mergulha com água, mergulha em água. Mas a força da tradição leva a uma traição na tradução. Então, eles sabem disso, mas como eles vão fazer para contradizer esse mesmo? Aí tem essa influência, infelizmente, ainda. Mas já teve versões aí que traduzem perfeitamente. Então isso é muito importante em saber. Então eu os batizo em água. Acho que a Almeida Corrigida e Fiel, me parece que a Almeida Corrigida e Fiel, tem uma outra tradução também, que já coloca direitinho, batizo em água. Que o próprio termo batizar, ele tem essa conotação. Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará no Espírito Santo e em fogo. Aí vem a sequência do texto que nós vamos ver na próxima pergunta. Aqui tem 2 questões que a gente simplesmente precisa trazer à memória. Tenho 12 minutos. E uma delas eu trabalhei aqui nesse texto que eu vou passar para vocês. Esse texto eu escrevi quando fui fazer uma síntese, o significado do batismo no Espírito Santo. Então tem um grupo de pastores e nós temos um debate segunda, quarta e sexta, e aí no final do debate alguém é escolhido para fazer um resumo. Aí eu fiz o meu resumo, 55 páginas, o resumo. E escrevi, aí abordei todas essas questões, inclusive os pastores, a maioria assembleanos, eles ficaram até meio
assim como a minha abordagem, né? Porque quando você pega o texto, vamos ler o texto. O que o texto diz? Não é que a minha tradição diz, é o que o texto diz, né? E aí, então, eu escrevi esse texto aqui e eu abordo essas duas questões. Primeiro, o sentido do verbo batizar. Qual é a função? O que é o batismo do Espírito Santo? Então eu pego o David Martin Lloyd Jones, que inclusive você deve ler o livro dele, O Batismo do Espírito Santo, escrito por um presbiteriano, gente, cheio de fogo, né? Um homem cheio do Espírito Santo, vale a pena ler, né? Até alguém chegou da época, o seu avô virou carismático agora, virou pentecostal, é? Eu falei, não, ele simplesmente tem um compromisso com a Bíblia. Então, ele, na hora de pregar, ele não quer saber se ele é batista, né? Ele é bíblico, meu avô é bíblico. Então, quando chegou nessa questão, ele falou de acordo com a Bíblia. E tem os sermões dele todos traduzidos e estão já em português. O livro original era Joy Unspeakable, Alegria Indizível. Então aqui, vocês vão ler, eu vou passar para vocês esse artigo, então eu trabalho toda essa questão. Batismo com ou no Espírito Santo. Então o sentido da expressão, eu vou lá no texto de 2º livro dos Reis, no capítulo 5, versículo 14, apresenta os termos aqui em hebraico, do texto hebraico, e quando chega no mergulhou aqui, é utilizado o verbo ebaptizato, né? E mergulhou no Jordão 7 vezes, e aqui o verbo utilizado é ebaptizato, e ele mergulhou a si mesmo em Jordane, aqui, e no Jordão. Então aqui o sentido do verbo está exatamente aqui. Quando os tradutores da Septuaginta traduziram essa passagem, traduziram usando o verbo batizar, na hora, enquanto o Naamã mergulhou no Jordão a si mesmo. Então ele não chegou no Jordão e pegou um pouquinho de água e jogou aqui na cabeça 2 vezes, 3 vezes, borrifou, né? Não tem efusão, não tem. Então o próprio texto grego da Septuaginta é que vai orientar o sentido no Novo Testamento. Todo leitor do Novo Testamento tinha o que na mão? A Septuaginta. Então quando ele lia uma passagem dessa, ele ia imaginar o quê? Que quando Naamã entrou e mergulhou, ele simplesmente, o verbo aqui usado, baptizo, é mergulhar. E isso vai para o Novo Testamento. João batizava. O que ele fazia? Aspergia? Não, mergulhava. Não, no Jordão. Então o sentido da proposição em, embora possa significar com, mas nesse caso específico é batizou, mergulhou a si mesmo no Jordão. Aí eu fiz essa tradução. Isso aqui é muito importante. E daí então vem esse aspecto. O outro aspecto é a questão da batismo. O que significa batismo no Espírito e fogo? Então tem duas linhas de visões divergentes. A primeira delas, por exemplo, defendida por Hernandes Dias Lopes, que é um autor reformado, inclusive, representa os que entendem que não se trata de 2 batismos distintos, um para os salvos e outros para os perdidos. Segundo ele, João Batista fala sobre o batismo com o Espírito e com fogo. Muitos estudiosos pensam que João está se referindo a 2 batismos opostos, um de graça e outro de juízo. Agora, pelo contexto, você vai tirar o sentido da expressão. Vê lá. Entendo, porém, que o batismo com o Espírito e batismo com fogo são análogos e complementares. A mesma pessoa é batizada com ambos. João não fala, ele vos batizará com o Espírito ou com fogo, mas com o Espírito e com fogo. Ele pega essa conjunção aqui e diz que ela não é uma conjunção que traz esse split aqui, que é uma coisa ou outra. A água toca a superfície, mas o fogo penetra na substância das coisas. O fogo ilumina, ele vai dizer, fogo ilumina, aquece, purifica, lastra, Nas palavras de Rinecker, o fogo é uma imagem do juízo, mas do juízo misericordioso que purifica e limpa como o fogo do ourives. Então essa é uma das visões. A outra visão, por exemplo, do Craig Keener, mais adiante,
Craig Keener. Craig Keener é um dos grandes, é pentecostal, né? E ele é um dos grandes escritores, né, de comentários. Inclusive ele escreveu agora um comentário sobre Atos com 4 volumes. Tem aqui em inglês original e tem em casa em português. Quem quiser ler alguma coisa. Tem versão digital também já, atualmente. Então o Craig Keener, que é um autor pentecostal, interpreta batismo no Espírito e fogo como tendo 2 destinatários respectivos, o salvo e o perdido e impenitente. Segundo ele, ao comentar Lucas 3, do 15 ao 17, temos a seguinte análise. Para informações sobre a pregação messiânica de João, veja o comentário em Mateus, ele também tem um comentário de Mateus. Os profetas do Antigo Testamento haviam declarado que no fim dos tempos os justos receberiam o Espírito Santo e os ímpios seriam queimados no fogo. Para o povo judeu, em geral, o Espírito Santo era o espírito da profecia e em alguns grupos consideravam o Espírito a força que purifica o povo de Deus de toda a impureza. Separar a palha do trigo era atividade bem conhecida por todos os judeus na Palestina. E ele está pegando o quê? O contexto, especialmente pelos agricultores. Eles lançavam o trigo colhido ao ar e o vento separava o grão pesado da palha. Então, ele não podia, ela não podia ser consumida e normalmente era queimada. Aí outros autores também descrevem o dia de juízo como uma colheita, ou os ímpios como a palha. Em Isaías 17, 13, Jeremias 13, 24, 15, 7. Como a mesma palavra grega e hebraica pode designar tanto o espírito como o vento, a imagem do vento e do fogo dá continuidade a 3,16. O fato de que o fogo não se apaga indica algo muito além da queima da palha, uma condição bem mais terrível, que está, por exemplo, em Isaías 66, 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e o seu fogo, nem o seu fogo se apagará. Eles serão um horror para toda a carne. Aí, baseado no contexto, só ler aqui o texto, e a gente vai ver. Batizo-vos em água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará no Espírito Santo e em fogo, ou no fogo. Ele tem, aí o versículo 17, ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira. Isso é um processo feito por quem? Sobre quem? O trigo, o justo, e ajuntará o trigo no seu celeiro. Aí aquela separação que era feita, que o vento, que inclusive separava a palha, quando jogava, o trigo caía e a palha era separada. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, o mesmo que batiza no Espírito Santo é o mesmo que batiza no fogo. Então, é ele que faz tanto uma coisa, de separa o trigo e também queima a palha. Então, aí a expressão fica muito clara, dizendo que este fogo específico é o fogo do juízo. E isso fica muito claro pelo contexto. Se separar do contexto, você pode dizer que o fogo é purificador, que o fogo faz isso, mas no contexto aqui você pode ver claramente, tem um trigo sendo separado, e que esse é o que é batizado no Espírito Santo, e tem a palha que é separada, que são os ímpios que vão ser queimados num fogo que nunca se apaga, sabe? Fazendo menção ao juízo final. Ok? Está claro? Depois vocês têm um texto para lerem com mais calma. Vamos aqui. Aqui já respondemos a 6, né, o que todos se perguntavam sobre João, se ele era o Cristo, o que ele disse que não era digno de fazer, né, baixar e desatar as sandálias de Jesus, e no que João e o outro faziam, qual era a diferença entre eles. João batizava em água, Jesus batiza no Espírito Santo e em fogo. E a próxima pergunta: o que João disse sobre aquele que viria em comparação com ele mesmo, também já analisamos, já vimos.
O que aquele que viria tem na mão, também já vimos, ele tem a pá. E o que aquele que viria limpará e o que ajuntará. Então, ele ajuntará o trigo, limpará a palha e ela... O que seria feita com a palha? O que aquele que viria faria a palha? Ela seria queimada com fogo e inextinguível. A última pergunta, por que motivo João repreendia o rei Herodes? O que João dizia que levou Herodes a mandá-lo prender? E o que Herodes fez além de todas as maldades que havia cometido? Então aí a gente fecha aqui com os versículos 19 e 20. E assim admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Então Herodes pegou a mulher do irmão para casar com ela, e aí então, em outra passagem tem que dizer, não tinha lícito possuí-la. Então João o confrontou. E Herodes, acrescentou a todas as outras maldades, ainda essa, a de encerrar João num cárcere. Então, João foi encerrado num cárcere por conta dessa confrontação, à semelhança de Micaías. Falou a verdade, contestou o erro, tem oposição. Então, nós temos muita coisa para falar, mas meio-dia, um ponto, nós terminamos o nosso estudo bíblico, que o Senhor possa aplicar essa palavra nos nossos corações e que nós possamos estar felizes por Deus, nesse universo de pessoas tão melhores do que nós, nos escolheu para nós participarmos de algo extraordinário nesse tempo do fim. É um privilégio e todos os dias nós temos que agradecer a Deus e fazer o possível para dar o grau que Ele quer. Que o Senhor nos abençoe. In ete de Pentecaedecato, tes hegemonias Tiberiu Caesaros, hegemonuantas Pontiu Pilatu, tes Judaias, cae tetrarchuntas tes Galileas Herodu, Philippu de tu Adelphuotu, tetrarchuntas tes Ituraias, cae Trachonitidas horas, cae Luciniu tes Abilenes tetrarchuntas, epiarchiereos Hana, cae Caiapha, egenetarema Theu epi Ioannin ton Zachariu, huianin te eremo, cae elthenes passen ten perichoran tu Jordanu, cae ruson baptisma metanoias, eis aphesin hamartion, hos gegrapta in Biblo logon Esaiu tu profetu, phone baontos in te eremo, hetoi masete ten hodon Kyriou, Eutheas poietetas tribus autu, pasapharanx pleurothesetai, cae panoras cae bunos tapenothesetai, cae estai tas scholiaes Euthean, cae hae tracheaes hodus leas, cae opsetai pasasarx ta soterion tu Theu. Elegenun tois ekporuam menois oklois, baptisthenae hupatu. Genemata ekidnon, tis hupedexen humin fugain, apartes meluses orges. Poesata un carpus axius tes metanoias, cae arxes the legen in heotois, patere echomenton Abraham. Legogar humin hati dunatai hotheos, ekton lithon tuton egerai teknato Abraham. Ede decae, heaxine pros ten rison ton dendron ketai. Panun dendron me poiun carpon colon ecaptatai, caes pur balatai. Cae epe roton auton hoiocloi legantes. Tiun poiesumen. Apocrithes de elegin autois. Ha echon dua kitonas, metadato tome echonti. Cae ha echon bromata homoios poieto. Eothan decae telonae baptisthenae, cae epon pros auton. Didaskale, ti poiesomen,
epen pras autus, medin pleon parato, diatetagmenon humin prasete, eperoton de auton, kai stratuomenoi legantes. Ti poiesumin, kai hemes, kai epen autois, medena diasesete, medea suca fantesete, kai arcesthe, tois obsoniois humon. Pros dacontas de tu lau, kai dialogizamenon panton in tais cardiais auton peritu Ioannu, mepate autos ha Christos, apecrinato legon, pasin ha Ioannes. Ego min hudati baptizo humas, ercetai de ha iscurate rasmu, hu mi hi conos lusai, ton himanta ton hupadematon autu. Autos humas baptise, in pneumati hagio kai puri. Huta patuon in te heriatu, dia katharai ten halonautu, kai sunagagen ton siton esten apatheken autu. Tada achuran katakause, purias besto. Polamenun kai hetera parakalon, euangelizata ton laon. Hade Herodes, ha tetrarches, elenchomenos hupautu, peri Herodiadas tes gunaikos, tu adelfuatu. Kai peripanton hon epois in poneron ha Herodes, prasethekin, kai tuto epi pasen, kai kateklesin ton Ioannin in fulake.